Graça e paz, povo metodista, Deus abençoe sua vida. Estamos começando hoje, com a bênção do Senhor, mais uma live. 92 dias que nós estamos, completando hoje, do nosso plano de leitura cronológico da Bíblia. Hoje com 1 Samuel, dos capítulos 21 até o 24. Amém? Então vai entrando, dando a sua paz do Senhor. Vamos nos saudar, como a palavra nos ensina, com amor, com carinho. Hoje, nossa irmã Zezé, nossa irmã Selma, Ana Patrícia, Bete Oliveira, Carla Fernandes. Estamos entrando aqui para mais esse plano de leitura. Sônia Pimentel, Deus abençoe. A gente hoje aqui, com muita preocupação sobre a vida do nosso irmão Reinaldo. Ele é aqui da nossa igreja, casado com a nossa irmã Sônia dos Anjos, e hoje ele teve o diagnóstico de um infarto, mas graças a Deus, Deus abriu as portas do hospital, dos exames, dos tratamentos e acima de tudo, ele já está debaixo de monitoramento, bem específico, e com certeza vai sair dali cantando o canto da vitória, E que Deus possa abençoá-lo. A gente depois vai estar orando aqui por ele, Mas já tem 4 torres de oração, orando por ele, fora as outras que vão se levantando, um vai chamando o outro aí. Então Deus abençoe a nossos irmãos e irmãs que estão entrando aqui. Ranúzia, Fernanda Dias, Deus abençoe. Amém? Carla Fernandes, Deus abençoe cada um de vocês, Nós estamos unidos aí nesse propósito, Glória a Deus por isso. Amém? Então vamos lá, Marilza também entrou, Marlene, Sueli Martins, Lúcia Campos, Luciane Duarte, eu vi aqui a nossa irmã Catarina, Robson Alexandre, Deus abençoe Ágape, Deus abençoe a Zenate, pastora Ana Virgínia, Alessandra Lemos, glória a Deus, glória a Deus. A gente está vivendo aí tempos de batalha, gente? Não sei que nós aqui estamos aprendendo Bíblia, mas a gente não pode ficar em silêncio, É um tempo de batalha, Deus abençoe Maria Amélia, Elizabeth Cruz, Ione, nossa irmã Ione entrando aqui, irmão Gibson, também entrando aqui, graças a Deus. Xiliene, Regilene, gente, hoje foi difícil. Aqui foi no meio até de um combate, 3 torres de intercessão, 3 motivos de intercessão. E eu tenho, da perna direita, eu tenho menisco rompido e ligamento rompido, que nunca precisou operar. Deus curou, Deus levou sobre si as dores. E hoje, no meio desses 3 combates, eu estava sentada quando eu senti uma dor. Neidmar também conosco aqui, E o joelho simplesmente começou a inchar e a doer, a ponto de eu não poder ficar em pé, não poder andar. Foi uma luta, Atrapalha toda a minha vida, Porque segunda-feira eu ponho minha vida e minha família aqui em ordem. Então não está sendo fácil, mas eu imediatamente pedi ajuda de oração. E à tarde, por volta das 3 horas, começou a acalmar. O joelho está bem inchado. Não fui a médico, só estou passando aqui o creme, tá com uma daquela tipo talas, que a gente coloca, mas pelo menos consegui sentar, porque não conseguia sentar, Mas faz parte, gente, como diz Paulo, trago no corpo, as marcas de Cristo, Literalmente a gente fica aí marcado, pelas batalhas, que a gente enfrenta. Afinal de contas é guerra, Mas agora à noite estou me sentindo muito melhor do que estava, quando essa dor por volta das 10h30 começou. Mas é assim mesmo, é porque a vitória vai vir grande, gente. Então, daqui a pouco isso passa, Jesus leva, porque ele não dá vitória para tirar. Amém? Então vamos começar nosso plano de leitura hoje, capítulos do 21 até o 24. Então são 4 capítulos hoje, tá bom? Gibson também está aqui conosco, Então vamos entrar, imediatamente.
né? E vamos orar ao Senhor. Amém? Pai querido, a Ti a honra, a glória e o louvor. Queremos Te agradecer, Deus, porque a Tua mão é o que nos sustenta, é o que nos livra, é o que nos coloca de pé, mesmo diante de uma grande batalha. Certamente é o Senhor quem age, Pai. Queremos, em primeiro lugar, Te agradecer por todo o cuidado e zelo com a vida, Senhor, do Reinaldo, as portas abertas, os exames feitos, a equipe de excelência cuidando dele. Acima de tudo, queremos Te agradecer todo o sustento que o Senhor deu à Sônia dos Anjos, Senhor, nesse momento. Obrigado por ouvir o clamor do Teu povo e obrigado porque nós temos povo reunido para acionar e imediatamente o milagre acontecer. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Pai, nós vamos estar lendo os capítulos 21 ao 24. Nos dê o espírito da revelação, da sabedoria, para que ao ler possamos compreender a Tua palavra e ela possa ser, Senhor Deus, o que nos guia pelo caminho que o Senhor tem adiante de nós. Abençoa esse tempo de leitura, abençoa cada um dos que estão com o propósito de ler a Tua palavra em um ano e que em nome de Jesus, Senhor, a Tua bênção continue sobre nossas vidas e o Senhor levante cada dia mais homens e mulheres que não abandonem o propósito de conhecer a Tua palavra. Nós oramos em concordância em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá? Glória a Deus. Capítulo 21, tá? Lembrando, né, que nós terminamos ontem, né, o capítulo 20, né, os israelitas vingam, né, a afronta feita ao levita, e aí nós hoje vamos estar começando as esposas para os benjamitas, né? Então vamos lá. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas, que é a tribo de Benjamim. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Ô, gente, me perdoe, eu estou lendo aqui errado, meu pai. Me corrija aí, gente. Eu estou lendo. Eu tô lendo aqui Juízes, gente. Olha isso. Sem Jesus tem poder, hein? Que guerra. Tá, meu pai, só Jesus. Me corrige aí, gente. Pastora, tá no lugar errado. Vamos voltar lá. 1 Samuel. Amém? Nós vamos estar lendo o capítulo 21. Falei, a história tá esquisita aqui, gente. O que é isso? Ó, e não é pegadinha não, hein? Não é pegadinha para saber se tu tá acompanhando não, hein? Aí a Lúcia falou, já ia perguntar. Então vamos lá. Capítulo 21. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aí nós estamos no povo certo, na história certa. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, né? O rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa que ele me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar, né? E o sacerdote respondeu a Davi dizendo: não tenho pão nenhum ao comum, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstivessem das mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saio à campanha,
foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontecesse em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado. Olha aqui, amados, isso aqui é uma chave. É uma chave. Lembrando que nós também estamos aprendendo sobre intercessão, sobre as batalhas espirituais, né? Então, quando Davi saía para a guerra, e não eram poucos, eram milhares de soldados, eles não se deitavam com mulher alguma, né, para eles não serem impuros e dessa forma atraírem, né, a legalidade para o diabo tocar, né, para eles perderem a guerra. Então, olha bem como as coisas de Deus, elas são perfeitas e como a questão do sagrado é importantíssimo, né? Por isso que Davi, ele saía e ele vencia todas as guerras, porque era vedado e eles respeitavam, né? Deles se deitarem com mulher, ou seja, se permanecendo puro, para que eles pudessem então vencer a guerra, né? Fica a dica aí para você que quer vencer, né? Santidade ao Senhor, né? Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da propiciação que tinha sido tirados de diante do Senhor, e quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. E o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá. Está aqui, enrolada num pano, atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. E Davi disse: não há outra semelhante, dê-me esta espada. E naquele dia Davi se levantou, fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gade. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se canta nas danças, dizendo: Saul matou milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate. Por isso, mudou seu comportamento. Diante deles, fingiu-se de louco. Olha que loucura, gente. Nas mãos dele, fazia risco nos batentes das portas, deixava escorrer saliva, né, na barba, se babando, né? Então Aquis disse a seus servos: vocês estão vendo este homem? Está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que eu estou com falta de dor? Eu estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre na minha casa? E Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, todos os amargurados do espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Olha que loucura isso, gente. E havia com ele uns 400 homens. Olha bem, gente. 400 homens que estavam em dificuldades, que tinham dívidas, estavam amargurados de espírito. E quando souberam que Davi estava na caverna de Adulão, foram lá se juntar a Davi. Davi estava fugindo, se refugiando sozinho, não queria ninguém, porque já estava lutando pela vida dele. Mas Deus permitiu que 400 homens em dificuldades, cheios de problema, amargurados de espírito, se juntassem a Davi. E daquele dia, daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: desde que meu pai e minha mãe fiquem com vocês,
até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. E Davi levou-os ao rei Moabe, e eles moraram com ele durante o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque em Herete. Lembrando, gente, que você vê que o tempo todo Davi ele disse para o rei: olha, fica aqui com meu pai e minha mãe, até que eu possa saber o que Deus vai fazer de mim. E aí vem um profeta e diz: ó, não fica aqui não, parece um lugar seguro, foi seguro até o momento, mas agora vai para a terra de Judá. E Davi imediatamente ele obedece, ele não fica perguntando os porquês. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Verso 6, Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de uma árvore, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. E Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a vocês terras e vinhas, e fará de vocês chefes de milhares e chefes de centena, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar cilada, como se vê neste dia? Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Abimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor, também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei, e Saul disse: escute, filho de Aitube. E este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada, e consultou a Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse cilada, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi? Olha só, está chamando o rei, né, ao bom senso. O genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa. Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois esse seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. E o rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Você vê que o coração de Saul era de um homem vingativo, né? Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se e você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes naquele dia, e ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linha. Olha que chacina, gente, contra os sacerdotes. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Verso 20. Porém, dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi.
Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi que Doeg o Edomita estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas essas pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará salvo. Então, capítulo 23. Então dissera Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. E Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar os filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercasse Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto a teu servo. Olha que oração simples, gente. Como quem está conversando com um amigo. Muito simples. Não precisa rebuscar nada, não. É direto. O Senhor lhe disse: ele virá. Olha só, gente, como é conversa de amigo. Você está vendo aqui, ó? Ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, lembrando que foram até ele 400, já aumentou para 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Só lembrando, né, gente, que quando Saul soube que Davi estava na cidade de Keila, ele disse: olha como Deus entregou na minha mão. Então você vê que uma pessoa que anda pela carne e não pelo Espírito de Deus, como ela se engana achando que até os sinais lhe são favoráveis, né? Que os sinais, né, é Deus ao seu lado, e não tinha Deus ao lado de Saul de forma nenhuma. Tanto que Deus não escondeu de Saul. Sai de Keila, porque realmente Saul está vindo e o povo com medo vai entregar você, né? E aí Saul procurou e acabou, né? 15, verso 15. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza e lhe fortaleceu a aliança em Deus. Jonatas lhe disse, Jonatas, filho de Saul: não tenha medo,
porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor, e Davi ficou em Horesa, e Jonatas voltou para casa. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Horesa, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor. Olha só, né? Tá liberando palavra de bênção do que Deus já não abençoa mais nada, né, gente? Ah, sim, Terezinha. Eu estou lendo essa versão que eu estou lendo aqui da Bíblia Sagrada, é a Nova Almeida Atualizada. Né? A Igreja Metodista lê a Revista e Atualizada. Mas agora saiu, há pouco tempo, a Nova Almeida Atualizada. Então ela é bem mais fácil de entender. Tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu vir para cá. Agora, né, esse grupo se junta, né, o grupo dos zifeus, vai até Saul para se unir, para entregar Davi na mão de Saul, e Saul já dizendo lá, que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Ai, Jesus, sangue de Jesus tem poder, né? Vão agora e informem-se, ainda melhor, descubram o lugar que ele frequenta, quem o viu ali, porque foi dito que ele é muito astuto. Ele não está entendendo que Deus está com Davi. Então, capítulo 23, verso 23 agora. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com as informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Verso 25. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha, que está no deserto de Maom. E quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Olha como é que Deus faz. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por essa razão aquele lugar se chamou Selá Ramalecote, que significa pedra de escape. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Engedi. Agora capítulo 24, gente, olha aí. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens, lembrando que Davi tinha 600, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Número 2, gente. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia que o Senhor lhe falou.
Eis que eu entrego os seus inimigos nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Saul estava agachado, o manto estava para trás, Davi veio por detrás e cortou um pedaço do manto. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Isso aqui é uma chave, gente. Né? O Saul estava errado? Para nós, completamente errado. Mas ainda assim, um dia ele foi ungido pelo profeta por ordem do Senhor. E Davi, ele fez algo que parecia até bobeira. Não tirou a vida dele, só contou um pedacinho da capa. Mas Davi disse: o que eu fiz, gente? Está errado. Ele é ungido do Senhor. Então isso traz para a gente, isso revela para a gente o temor que nós temos a Deus quando Deus institui uma autoridade. Essa autoridade é humana, como nós também somos. Então ela pode errar, ela pode falhar, pode tomar decisões erradas, né? É como o Saul estava tomando. Mas não é nosso direito tocar nessas vidas, não. Quando a gente fala contra um eleito do Senhor, a gente traz maldição para a nossa vida, gente. Tem gente que está com problemas de saúde, que está com problemas financeiros, que está com problemas emocionais e espirituais, porque falam contra os eleitos do Senhor. Aqui nós temos a história que mostra os erros de Saul, mas ainda assim quem julga é Deus. Agora, vamos imaginar que é um eleito do Senhor que está fazendo tudo correto e andando em obediência, como Davi andou em obediência. Então, amados, não cabe a nós julgar. Não atraia essa maldição para a tua vida. Não atraia essa maldição para a tua casa. Se um dia abriu a boca, falou contra o ungido do Senhor, peça perdão. Peça perdão. Porque Deus, ele ouve tudo, hein? Você não lembra quando Deus ouviu Miriam e Arão se levantando contra o irmão Moisés? Né? Fica aí um parêntese para a gente pensar, tá? Lembrando que os amigos de Davi estão dizendo: olha, o cara está aí sozinho, agachado, desprevenido, desprotegido. Você pode matá-lo, porque Deus falou que ele ia entregar os inimigos nas tuas mãos para você fazer o que bem quiser. Realmente a palavra vinha de Deus, mas não era na hora que Davi quisesse, né? Era quando Deus providenciasse o tempo de Deus. Olha isso, gente. E aí, a palavra diz aqui, verso 7, capítulo 24. Então com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantasse contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Não sabia que eles estavam lá. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor! E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou, fez uma reverência com o rosto em terra, e Davi disse a Saul: Por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui a minha mão, a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei,
Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa e me faça justiça e me livre das mãos do rei. Sabe o que Davi fez? Jogou tudo na mão de Deus. Agora é contigo. Agora é o Senhor que vai julgar. Agora é o Senhor que vai dar a resposta final. Verso 18. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: é a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Olha só, gente. Deus sabia, né? A intenção do coração de Saul e a intenção do coração de Davi, porque ele vê o coração, né? Verso 18. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é contra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Olha, amados, como é que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mas como que aqueles que amam a Deus não pode manter um coração vingativo, irado e achar, né, eu tô matando essa pessoa porque ela não presta e isso é justiça de Deus. Não. Davi pegou aquela ponta da capa, falou: aqui, ó, é a prova. Você estava lá vulnerável, podia ter matado. Mas como alguém deixa o inimigo fugir, se você fosse meu inimigo? Eu podia ter matado você, mas não é isso que eu vou fazer, não é isso que está no meu coração. As pessoas estão falando isso, mas não é isso que está no meu coração. E com as palavras, né, de Davi, né, como que Deus mudou, né, aquela situação naquele momento. Eles estavam perto. 3.000 homens contra 600. Era só Saul ter, enquanto está falando, dizendo assim: ó, vai, ataca eles. Mas Deus, quando ele está no negócio, ele muda a chave, né? Então, a partir de amanhã, nós vamos estar lendo os capítulos 25 ao 28, tá bom? Se assim o Senhor permitindo, né? Então, nós vamos orar. Nós temos aqui a causa, né, do nosso irmão Reinaldo, que eu sei que ele está atendido pelo Senhor e pelos homens que Deus levantou, né? E nosso bispo também viaja hoje por volta da 1h40 da madrugada, né? E eu vou estar pedindo a você que oremos por ele, abençoando a viagem. Daqui a pouco ele já vai estar embarcando, amém? E aonde ele for, que a mão do Senhor possa ir com ele, tá? Então vamos fazer aquele mesmo esquema. Você bota aqui o nome das pessoas e o Deus que vê tudo vai atender a sua oração. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, eu entro na tua presença pedindo a cobertura do teu sangue sobre nossas vidas, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor nos revista da armadura de Deus, Pai.
Pai, toda a armadura de Deus, capacete da salvação, que o Senhor coloque a couraça, o cinturão, que o Senhor coloque as sandálias da paz, que o Senhor nos ajude a abraçar sempre o escudo da fé e a espada do Espírito, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E em nome de Jesus, meu Pai, eu quero agora, revestidos da tua armadura, Senhor, decretando que não haverá retaliação das trevas contra nós. Não haverá retaliação das trevas contra os eleitos do Senhor. Acampa teus anjos agora lá onde está o Reinaldo, Senhor. Senhor, o Senhor o levou até lá. O Senhor abriu as portas de forma extraordinária. O Senhor botou uma equipe de excelência. Que esse tempo do Reinaldo lá, que ele abra seus ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. E o Senhor trate com ele. Senhor, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então fala, Senhor, com o Reinaldo, que ele possa ter a experiência de ouvir a tua voz. Seja também com todos que estamos apresentando aqui, Senhor. Pessoas que estão com enfermidades passageiras, outras estão com enfermidade grave. Senhor, faz câncer desaparecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, cobre nossa casa, nossa família. Nenhuma nuvem de trevas vai prevalecer contra nós, porque as orações, elas vão passar o céu de bronze, elas vão passar, Pai, e a resposta virá nas asas do vento, da mesma maneira que o Senhor trouxe resposta a Daniel, assim que ele aplicou o coração a orar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa integridade emocional, a nossa integridade espiritual. Eu quero já agradecer pelas orações também pela minha vida, Senhor, as orações dos santos de Deus, que faz toda a diferença, é remédio que cura. Então, Senhor, eu estou tomando posse da minha cura em nome de Jesus, e eu quero abençoar cada vida que está aqui pedindo socorro, pedindo portas abertas, pedindo cura. Senhor, age depressa, porque o Senhor agindo, ninguém impedirá, Senhor. Tira todo o mal, enfermidade no pulmão, nos rins, Senhor, enfermidade, Senhor, de infecção urinária. Em nome de Jesus, seja com o pastor Isaías, limpando o seu pulmão completamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, renova nossas forças. Senhor, renova as nossas forças. Tu és a rocha que nos sustenta. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa teus filhos e filhas, abençoa nossa vida. Nós, Pai, só temos o Senhor. Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus que peleja nossas pelejas, Tu és o Deus que quando abre a porta ninguém poderá fechar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar também a vida do nosso bispo, que daqui a pouco, Senhor, estará embarcando. Toma sua vida, sua esposa Eliane, seu filho Isaac e a sua filha Analissa. Acampa teus anjos nesse voo, livrando do mal, levando de turbulências, que eles possam ir em paz, sejam guardados na terra onde eles estão indo e eles possam retornar debaixo da tua bênção e da tua paz. Senhor, e dê olhos de águia para perceber qualquer perigo. Guarda também a primeira região eclesiástica, do qual ele exerce o governo, Senhor, como um bispo, que a região, toda a região, todos os distritos, todas as igrejas locais, elas estejam, Senhor, sendo conduzidas pelo Senhor ao Salmo 23. Pastos verdejantes e águas tranquilas, Pai, para que não haja nada nesse tempo que ele estiver fora que possa tocar nos homens e mulheres da primeira região eclesiástica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, dê alta àqueles que precisam, Senhor, da tua intervenção nos hospitais. Senhor, dê tratamento, dê cura, dê portas abertas, Senhor, em nome de Jesus. E nos abençoa, Pai, porque quando o Senhor nos abençoa, não há nada que possa mudar a tua palavra. Então abençoa o povo que espera e que confia em ti. Também quero colocar o mês de abril nas tuas mãos, Senhor. E nós estamos determinando, Deus, que Aprilis
Senhor, essa festa que era para a entidade feminina, ela não vai receber adoração, ela não vai governar sobre o calendário nosso natural e humano, porque nós já estamos vivendo o calendário de Deus, Senhor. Que a tua palavra se cumpra sobre nós, Senhor. Pai Santo, nos guarda por todos os lados, porque aquilo que nós não vemos, o Senhor vê. Então, Senhor, nos livra, nos abençoa, abre, Senhor, as portas do céu, para que teus filhos e filhas sejam totalmente sustentados pela tua mão e que teu nome seja glorificado em toda a terra. Nós oramos, Senhor Deus, em concordância, abençoando os membros da igreja, de todas as igrejas metodistas, abençoando, Senhor, os pastores das igrejas locais, abençoando os SDs, abençoando o nosso bispo, abençoando a administração das igrejas e decretando que nós estamos guardados no Salmo 23. Seja conosco, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Que Deus abençoe. Lembrando que Ele é conosco, Ele cuida de nós, né? Ainda que o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Então, continue firme na mão do Senhor. Amém? E acredite, Ele está conosco para nos dar vitória. Tá bom? Deus abençoe. Uma noite de paz para você, né? Que enquanto a gente dormir, eu também, que Deus complete a obra que Ele já começou. Lá no hospital onde o Reinaldo estiver dormindo, que o Senhor, enquanto ele dorme, possa lhe conceder também a sua vitória. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te renova e, descansa no Senhor. Amém? Beijo da sua pastora. Nos vemos amanhã, tá bom? A paz do Senhor.